Leila Rocha, falando com todos vocês novamente. Hoje estamos aqui com uma convidada super especial, a Isabel Garcia. Vou chamá-la para se apresentar. E daqui a pouquinho a gente fala sobre o que falaremos hoje nesse podcast. Bel. Legal. Olá, então como a Leila introduziu, sou Isabel Garcia, hoje estou responsável por todas as operações da HR Path Brasil, a antiga Inteligência, e o que é a nossa operação, né? Ela consiste em projetos, a parte de sustentação, a AMS, que a gente faz aí para diversos clientes, a parte agora de advice, que é um pouco o motivo porque a gente está aqui, a gente tem parte de alocações, e também aí toda a parte de PMO especializado para projetos. Então, é um prazer estar aqui, Leila, com você, para a gente falar um pouquinho mais do que a gente faz na área de advice. Bel, estou super feliz. Posso te chamar de Bel? Claro. Não vou conseguir te chamar de Isabel. Claro. Bel, eu tô super feliz desse papo, né? A gente vem programando aí para falar um pouquinho sobre agora o que falaremos. E aí, enfim, a gente precisou remarcar e estamos aqui hoje, né? Bem bacana. Bom, então a gente veio construindo um storytelling, né, Bel? E aí eu dei um spoiler na nossa última gravação que hoje teríamos um tema novo aqui, né? Certo. E aí falaremos então de software selection. E aí a Isabel tem muita experiência nesse assunto, e aí eu falei, Bel, você que vai conversar com a gente sobre esse tema para a gente poder falar um pouquinho para os nossos clientes, para o mercado, sobre o que é, onde vive, o que come. Que bicho é esse? Que bicho é esse? Então, aí já falando, hoje falaremos um pouquinho sobre software selection, né? E a Isabel, enfim, tem muita propriedade para nos ajudar aqui com esse tema. E aí, já posso começar, Bel, com a primeira pergunta? Fica à vontade, eu tô aqui para isso. Bom, e aí então acho que começando, Bel, qual é o objetivo, né, de um processo de seleção de software, né? Qual que é a ideia disso, a ideia central? Queria que você falasse um pouquinho, até se você quiser falar um pouquinho também da experiência que você tem com esse tema, mas, enfim, para o pessoal entender como que funciona isso. Legal, legal. Realmente esse é um assunto assim que eu tive contato com ele, né, na minha história entre PwC e UI. Era uma das atividades que eu fazia dentro da área de consultoria, né, dessas duas grandes empresas aí, são bem conhecidas. É uma área apaixonante, porque na verdade é a gente suportar o cliente a escolher a melhor ferramenta, o melhor serviço que ele necessita para atender todas as necessidades, todos os requisitos de negócio que ele tem. Então, a gente faz todo um levantamento de requisitos, você analisa esses requisitos, a gente traz também melhores práticas, melhores informações, né, agregando aos levantamentos que a gente faz com o cliente, isso tanto para software quanto para serviço. Então, a gente também faz software selection para serviços de implementação de software. Então, a gente agrega informação, a gente agrega, como eu dizia, as melhores práticas, a gente monta um roteiro para fornecer para os diversos players de mercado, selecionados também pelo cliente, para que eles avaliem e monte uma proposta da solução que eles podem ofertar para o cliente. Então, a gente faz esse mapeamento de requisitos, a gente faz toda uma ponderação em cima desses requisitos que são prioridade para o negócio. Em cima dessa pontuação, a gente monta um score, né, que vai ser avaliado e priorizado também com o cliente para ele determinar quais são os requisitos mais importantes que ele quer que os fornecedores de software atendam, que os fornecedores de serviço atendam. E, mediante as respostas, né, a tabulação das respostas e das propostas enviadas pelos fornecedores, a gente tem ali qual que é a melhor pontuação de cada fornecedor, a melhor forma que eles atendem os requisitos de negócio da empresa, e com isso a gente monta um relatório final estratégico sinalizando riscos, né, como ele atende, como são atendidos os requisitos, quais são os melhores caminhos de roadmap para uma implementação de projeto, para uma implementação de uma solução, e quais são, né, na verdade, os desdobramentos que isso pode ter. Então, eu falo, né, o software selection ou service selection, né, ou seleção de serviços,
ele traz uma riqueza de informações sobre o cliente de todo o mapeamento de requisitos de negócio, tudo isso alinhado com a estratégia do negócio do cliente. Então, assim, a gente tem aí uma visibilidade também do que o cliente necessita para um prazo de 3 a 5 anos, referentes à estratégia que ele quer adotar, e também traz o levantamento das principais dores que um cliente tem hoje. Então, tudo aquilo que ele sente falta nas ferramentas que ele tem dentro de casa, que o negócio não é atendido, ele traz à tona. E com isso você consegue mapear dentro do mercado qual é a melhor forma que essas dores podem ser atendidas. Então, e assim, um software selection, ele tem alguns desdobramentos também. Então, a gente pode partir desde você montar todo esse mapeamento de requisitos e desenhar a RFP para o cliente, e essa RFP ou uma RFI, que a gente chama também, né? Pode ser enviada pelo cliente para os principais players, ou a gente assume todo o processo, a gente faz todo o chamamento dos fornecedores e a gente entrega esse processo pronto para o cliente. Ou também a gente tem o que a gente chama de desenho de um business case, ou seja, fazendo todo esse mapeamento, a gente fazendo todo o levantamento com os fornecedores, a gente faz toda a projeção que seria o projeto dessa escolha e traz todo o custo, todo o ganho e todos os riscos que a gente tem nesse processo. Então, assim, tem várias formas de fazer, né? Não digo formas, né? A forma é mais ou menos, a metodologia é mais ou menos padronizada, mas você tem vários níveis de entregáveis que você pode fazer para um cliente. Ou seja, Bel, contratar ou comprar um software não é simples, né? Então, a partir do momento que está definido lá na estratégia do negócio, você tem todo um desdobramento para que isso aconteça e não simplesmente sair contratando, né? É uma avaliação de fato de qual é a ferramenta que vai estar mais aderente para o seu negócio, para o jeito que o seu negócio roda, né? Sim, Então, sim. não é simples, né? Não é você pegar o cartão de crédito, sair no shopping e fazer uma comprinha. Fazer uma compra. Né? Não é como a gente comprar, por exemplo. E aí a gente está falando também, gente, de softwares complexos, né? RPs de pessoas, né? Ou as suítes de pessoas. É lógico que não estou falando assim de chegar lá e comprar, eu quero um sisteminha para fazer uma planilha. Não é isso. Então, assim, na verdade, a gente fala de software selection para processos e sistemas que envolvem de vários processos e várias cadeias de processos, né, que tem que estar interligadas para você obter um resultado. Então, assim, é complexo, é demorado, às vezes o pessoal fala, software selection eu vou fazer em 3 semanas. Não, a gente não faz um software selection bem feito em 3 semanas, né, porque tem uma série de variáveis que realmente você precisa validar com o cliente, validar com a estratégia da empresa para você ter efetivamente um resultado positivo, porque justamente esses softwares custam bem caros e envolvem muitas pessoas para implementar. Então... É um processo que você está antecipando a visibilidade do resultado final, né? Então, isso. O quanto vai ter de aderência, o quanto você vai ter de retorno e quando você vai ter de retorno do investimento. Então, é meio que uma antecipação, uma construção de um cenário antecipado para você entender. Bel, e é normal as empresas contratarem, porque, assim, é curioso isso, né? A gente vê o contrário, né? Não é assim um processo normal, porque tem várias formas até de você investigar, né, para adquirir um software desse tamanho. As empresas que têm mais maturidade, que têm processos complexos ou que são muito grandes, normalmente elas fazem um processo, às vezes até interno, sem chamar uma consultoria, para fazer essa avaliação e montar um business case para provar para os investidores e para os diretores, enfim, para os C-levels da empresa, que aquele investimento vale a pena. Né? Então, normalmente, né, a maioria das empresas usa esse caminho para fazer a escolha das ferramentas e por aí vai com referências de mercado. Empresas que têm
certa dificuldade em estabelecer e padronizar os seus processos, ou que de ter os seus requisitos mapeados, elas normalmente contratam consultorias e fazem esse processo para que elas tenham internamente todo o mapeamento do seu processo e dos seus requisitos e tenham uma segurança, né, aí validada por um terceiro, né, que é uma consultoria especializada, que aquele investimento realmente vai valer a pena e que eles estão no caminho certo. Então, é assim, eu diria que empresas que têm uma média maturidade normalmente têm mais tendência a contratar um serviço desse tipo do que uma empresa que tem boa maturidade, processos bem consolidados e que sabe bem quais requisitos que queiram atender. Então, a gente tem essa questão aí no mercado. Você deu uma risadinha no começo, né, Bel? Que é interessante, mas então, pelo que você está trazendo, existe uma metodologia que é aplicada, então, para seleção de software, que vai desde talvez até o desenho do processo, a depender, né? Uhum. Mas levantamento de requisitos e também um passo a passo, né? Então, existe uma metodologia, então, para esse tipo de trabalho? A gente tem uma metodologia, né, que é justamente isso. A gente não parte muito de desenho de processo, a gente normalmente pede os desenhos de processo que a empresa já tenha, mas se for necessário, os processos mais complexos a gente redesenha, né, porque normalmente a gente também traz um viés de melhores práticas em cima disso, mas o que é básico e é a primeira fase de qualquer projeto de software selection, além, é lógico, do planejamento, né, é você mapear os requisitos com os usuários-chave dos processos envolvidos no software selection. Então, a gente tem que fazer esse mapeamento e a ponderação e priorização desses requisitos para atendimento dos fornecedores que serão chamados para atender a RFP ou a RFI. Então, assim, a primeira etapa é o que a gente fala de levantamento de requisitos, priorização de requisitos, ponderação de requisitos. Então, a gente faz tudo isso, é importante, a gente envolve todas as pessoas e todos os processos que envolvem, né, que estão envolvidas na RFP, e a gente faz, essa seria a primeira fase. A segunda fase é quando a gente envia esse documento, esse requisito aprovado pela empresa para os fornecedores. Os fornecedores têm aí um prazo, né, todos eles iguais, de fazerem suas perguntas. A gente normalmente media esse processo de respostas e perguntas entre fornecedores e cliente. E depois de passado esse prazo, os fornecedores devem enviar uma proposta. Com o envio de proposta, a gente faz uma compilação dos pontos e a forma que os requisitos foram atendidos. Então, a gente faz a segunda fase, é a análise das propostas. Então, dessas informações, né, a gente tem aí toda uma metodologia também, né, de avaliação, de batimento de requisitos com a forma que está atendendo. E aí é importante, que eu acho legal, que quando você contrata, né, aí fazendo um parênteses, quando você contrata empresas que já têm um viés e um conhecimento técnico em cima daquilo que você está querendo comprar, então, por exemplo, né, nós que somos uma consultoria especializada de RH, a gente traz uma visão de como essas empresas estão atendendo aqueles requisitos de RH. Com melhores práticas, com melhores, né, práticas, justamente. Então, a gente já traz um olhar, um viés técnico, um viés de risco em cima dessa análise. Então, a gente fecha essa análise propondo um relatório. Então, a primeira versão do relatório que a gente tira, ponderando esses riscos, ponderando a pontuação dos requisitos que foram priorizados, com as notas escolhidas pelo cliente. Então, com isso, a gente tem a primeira seleção. Então, daí a gente normalmente escolhe 2 players para ir para o processo final. Então, a gente faz, né, a primeira peneira, que é essa fase de análise de propostas. Feita essa seleção e aí eleitos 2 ou 3 candidatos para a terceira fase do processo, é onde a gente chama para fazer as apresentações do produto, as provas de conceito, dependendo se o cliente necessita ou requer. E a gente traz e a gente faz essa mediação entre as apresentações dos fornecedores
com o cliente, para aí a gente aprofundar o atendimento e as respostas que eles deram na documentação das propostas enviadas. Então, a gente faz uma outra repescagem, ou melhor, a primeira repescagem com os fornecedores, fazendo uma apresentação cara a cara com eles. Oficial. Oficial, documentada, com o mapeamento de todas as respostas. Então, a gente cria scripts para os nossos clientes, para eles terem as perguntas com os fornecedores, baseado nas prioridades que eles elencaram na primeira fase. Feito isso, fecha-se essa terceira fase, que são as apresentações e as provas de conceito. A gente volta com os nossos clientes ou com os nossos, né, requerentes e fazemos uma avaliação de como foi a performance das apresentações, o que ficou de dúvidas, o que não ficou de dúvidas, enfim. E daí também selecionamos 2 finalistas do processo. Por que 2 finalistas? Porque aí entra numa parte que a gente pode auxiliar o cliente a fazer as investigações de informações da empresa, as questões de valores, de precificação e também de questões de risco, questões de referência daquele fornecedor com o mercado, né? E aí a gente pode ou não participar, porque aí eu vou contar um pouquinho mais para frente, né? Mas você pode aí ter conflitos de interesse, né? Ou conflito de informações, de apresentar os números desses fornecedores. Mas, enfim, é a etapa onde a gente faz a análise financeira e de risco das propostas. Com essa análise financeira de risco desses 2 fornecedores, tendo aí os critérios, normalmente o departamento de suprimentos da empresa faz a avaliação final e faz aí as questões, puxa as questões contratuais com o fornecedor que será eleito o vencedor do processo. Então, assim, a gente tem média, etapas, né? Etapas a ser cumpridas. Normalmente são 5 etapas, são etapas aí que envolvem muitas agendas, muitas avaliações, né? Toda a transparência dos critérios, das perguntas, das respostas tem que ser mapeadas para que seja um processo que chegue no seu fim com a maior idoneidade possível e com as informações que realmente, assim, ninguém venha a questionar. É como se fosse um processo de licitação, só que privado. Mas você falando sobre isso, Bel, achei interessante 2 pontos que me chamam a atenção, né, na sua fala, da metodologia, o quanto, de repente, precisa de alguém que conheça o negócio para conseguir colocar o peso ideal nos requisitos. Sim. Então, o peso, acho que é bem importante, né, nessa fase de levantamento de requisitos. E o fato, às vezes, de você ter alguém externo fazendo isso, primeiro porque traz essa questão de boas práticas, da expertise no tema, mas também não está enviesado, né? Sim. Então, você não está enviesado nem com o processo e nem com uma determinada solução. Então, é uma seleção de software, inclusive em matemática, que é a sua formação, né, Bel? Pois é, né? A questão de matemática e estatística é comigo mesmo. Você chega num final, claro que tem toda a apresentação, né, que você acabou de falar também dentro do passo aí da metodologia, mas matematicamente você chega num consenso de qual é o fornecedor que tem mais aderência para o processo, né? Sim, mas aí é que eu falo, a gente combina a matemática, realmente, todos os critérios, as ponderações, né? A gente coloca isso tudo num Power BI, tem todas umas regrinhas, né? Que já sai ali o valor, só que a gente sabe que tem certos critérios que tem que ser qualitativos, não só quantitativos. Então, a questão da qualidade, o renome do fornecedor, a questão de risco, a questão da presença dele no mercado, a questão de continuidade do negócio do próprio fornecedor em relação àquele software, tudo isso são fatores qualitativos que influenciam numa decisão desse tipo, né? Porque normalmente a gente está falando aí de alguns milhões, ou pelo menos 1 milhão, né? Então, a gente, além dos critérios matemáticos, né, que são ali, né, irrefutáveis, vamos dizer assim, né, como boa matemática, mas a gente tem que adequar e associar os critérios qualitativos, o risco, né, às vezes a gente já aconteceu, às vezes ser um software super bem colocado, mas a reputação dele no mercado no momento não está boa.
ou a questão do desenvolvimento dele para um roadmap que o A cliente deseja, não sustentabilidade, tem. né? Então, Legal. assim, isso na hora da decisão final, é o que eu falo, Também pesa, né? pesa. E aí também tem a questão do custo, que também envolve matemática, mas tem as questões de custo que a gente precisa avaliar e forma a decisão final de uma escolha. E além disso, eu falo, né, a gente está falando muito de software selection, né, de fornecedores, mas o que permeia também e também que traz risco nesse tipo de escolha é a escolha do serviço, do provedor de serviço. Então, por isso que eu dei aquele spoiler lá atrás, falei um pouquinho, eu vou falar sobre isso, porque, e aí, a questão das vezes a gente não se envolver até o processo final de escolha, porque como nós somos uma empresa especializada também em soluções de RH, e se a escolha do software é de RH e nos interessa participar desse serviço, em determinado momento a gente tira o pé, fala daqui para frente a escolha é do cliente, porque a gente entra também com a parte de prestação de serviço de Sim. implementação. Então, a gente tem que não se envolver até uma última fase, né? Então, ali, por questões de compliance, a gente fala que a gente ergue um Chinese Wall, que é, olha, até aqui, mapeamento de requisitos, de processo, score, tá aqui, você segue dali para frente porque eu tenho interesse de implementar serviço. Ou se o cliente fala, não, eu não quero que você implemente o serviço, eu quero que você faça só o software selection, eu não posso participar da implementação ou não posso colocar uma proposta de serviço porque é antiético, porque eu tenho informações privilegiadas do Sim. processo, tenho valores, enfim, sério de outras coisas. Então, tudo isso são nuances, né, que eu falo que traz complicações e que às vezes o pessoal não se atenta no software selection, no service selection, mas tem uma série de detalhezinhos. Sim. E quando você monta ou você tem que fornecer, né, solicitar a formação, né, de um business case no final, essa nuance aí também, eu falo, potencializa, porque aí você precisa entrar nos custos da empresa, saber custos das equipes do próprio cliente, para ver quem que vai estar envolvido, como que vai ser um cronograma desse projeto, para a gente trazer a real o custo total de um processo desse. Então, aí você acaba se envolvendo em questões assim bem profundas de custo também do cliente. É bem interessante. E a matemática permeia tudo isso. Então, não sei se todo mundo sabia, Bel é matemática, então. Mas, Bel, você trouxe um tema, um ponto também aí dentro desse contexto, que apesar, por exemplo, né, somos aqui uma empresa especializada na parte de soluções para RH, e aí a minha pergunta se só a área de negócio que né, assim, patrocinadora da ferramenta ou do processo deve participar, mas pelo que você colocou, me parece que não, porque você tem toda uma questão de estrutura, de compliance, de jurídico, de financeiro. Então, as pessoas que participam desse processo é bem amplo, né? Quando você faz um processo, e aí também, de novo, né? Dependendo da maturidade da empresa, do tamanho da empresa, diversas áreas são envolvidas. Então, como você falou, é a área que está requerendo, né? Então, assim, usando o nosso exemplo de RH, mas eu já fiz software selection para vários tipos, né? Mas é a área requerente, é a área financeira, porque ela tem que trazer os custos e verificar os custos, quando você envolve principalmente questões de business case. A área de tecnologia, porque tem que dar o aval, se aquela tecnologia está aderente aos padrões da empresa, se está dentro do compliance da empresa, se atende aos critérios de segurança, enfim. Tem que avaliar, então, assim, o software selection, todo mundo fala, é só requisitos da área. Também não, a gente coloca requisitos de segurança e os requisitos de tecnologia, de integração, ferramentas de integração, então a gente avalia isso também. Mas essa solução vai evoluir, né? É isso, a continuidade, o roadmap de evolução, né, a idoneidade do fornecedor, então entra sim alguém do jurídico da empresa, dependendo, para avaliar as questões contratuais, as questões de compliance dessas empresas envolvidas, e entra o pessoal de suprimentos, porque eles são responsáveis por soltar as RFPs, as documentações oficiais. Normalmente a gente utiliza o canal de suprimentos, a menos que a empresa delegue ao
fornecedor ou ao provedor do software selection, quem está fazendo software selection, em fazer as comunicações em nome da empresa. Mas normalmente, em padrões, assim, em empresas maiores, sempre toda a comunicação é feita pela área de marketing da empresa ou pela área de suprimentos, mais pela área de suprimentos. Ah, que interessante, Bel. E então, assim, como a gente tem aí dentro desse processo a área financeira, é possível calcular o ROI desse processo, tudo dentro do business case, né, que você Sim. colocou. Então, é de fato uma antecipação da visibilidade desse cenário futuro, né, que Sim. você traz para esse processo. Sim, e aí, como eu te falei, como normalmente a gente vai afunilando o processo, né? Então a gente começa ali, às vezes com 10 fornecedores, vai afunilando lá para 3, 4, para chegar em 2. É lógico que a gente só começa a aprofundar o business case quando a gente já tem ali o afunilamento para os 2 players finais, porque a gente precisa também ter todos esses custos que permeiam, né, o roadmap desses fornecedores, a evolução da ferramenta e os custos das licenças, de tudo, dos serviços prestados, de todas as necessidades para esse projeto. Então, normalmente, a gente começa, né, com uma gama grande de fornecedores e vai estreitando, e o business case sai ali no finalzinho, quando a gente já tem os 2 players. Então, a gente normalmente faz os 2 cenários para ver qual tem o melhor retorno financeiro dentro do prazo estabelecido, ou de 3 anos, né? Normalmente agora, né, pela velocidade que esse mundo está. Hoje é VUCA, que nós estamos, que já nem é VUCA mais, né? Pois Enfim. é, com DeepSeek, inteligência artificial, ChatGPT, então assim, coisa de 2 anos, 3 anos no máximo, né? E hoje, é lógico, a gente pode usar muito dessas ferramentas também para ajudar a acelerar o processo de business case, né? Porque a gente tem muita informação, mas assim, lógico, tudo isso tem que ser verificado, porque a gente sabe que, apesar de toda a evolução da inteligência artificial, tem certas coisas que a gente precisa ainda validar, porque você não pode usar diretamente num caso como esse, tão sensível, de uma escolha que envolve tanto dinheiro. Sim. Bel, você falou sobre vários critérios, né? Então, normalmente também é avaliado como essa ferramenta não só evolui, mas o serviço que ela tem, por exemplo, de suportar o atendimento, né, ali de algum gap ou de como evolui também, isso também é avaliado? É avaliado, porque como eu te falei, né, a gente mapeia as principais dores do cliente, né? E essas dores, assim, já refletem em coisas que eles não conseguem fazer internamente. Que pode ser o pós-venda, inclusive, também, né? Pode ser. Então, a gente já faz com essa informação, a gente já avalia como isso vai, no mapeamento de risco, quando a gente está terminando ali o business case ou quando a gente está fazendo o nosso relatório final, a gente já faz esse link com como isso pode percorrer ou permear um roadmap futuro para atendimento de algumas questões. Além do que, e aí vou pegar você de novo, para pegar um ganchinho da sua, vamos falar assim, disciplina preferida, gestão de mudança. Se a gente faz também, envolve, né, ali no momento do levantamento dos requisitos e das dores, a gente já mapeia alguns impactos que possa ter essa implementação, a gente consegue linkar isso no final do software selection, no relatório de recomendações, já falando para o cliente, você vai ter um impacto aqui, porque você vai mudar. Então, essa ferramenta aqui, você vai, a gente já sabe, né, pelas respostas dos fornecedores, que vão ter algumas customizações, ou vão ter algumas adaptações, ou coisas que ele precisam vão estar numa versão, numa release superior, a gente consegue já dar um flavor, né, do que impacta a organização num projeto como esse. Você sabe que eu enxergo as 3 grandes torres de advice muito conectadas, né? Então, você tem ali, por exemplo, seleção de software talvez no meio, mas ele tem tanto uma perninha na parte de processo, que o nosso amigo Francisco não está aqui hoje com a gente, mas nesse desenho, redesenho, enfim, definição de como é o processo, porque acho que é o momento em que você tem a oportunidade de saber
profundamente sobre os seus requisitos, aí você tem a seleção de software, mas que já tem um pouquinho de gestão de mudança acontecendo, como você colocou, e lá depois na implementação e no processo de adoção e para sempre, É, e para gestão de sempre. mudança, né? Porque a mudança é todo dia, como a gente tem falado aqui. Mas eu enxergo meio que como se fosse uma jornada dentro da área de advice dessas 3 torres de serviço. Você acabou de falar aí Sim. sobre a importância até de gestão de mudança, já participar também dessa seleção de software, porque ela já consegue antecipar essa análise de impactos, né? Sim. Sim, e é importante, e é lógico, é um desafio para o cliente, né? Porque normalmente os budgets são bem reduzidos, né? A gente sabe. E é aquilo, quando a gente vai falar de um processo de software selection, dependendo do tamanho da empresa, de novo, da complexidade dos processos dela, não é coisa que você vai fazer em 2, 3 semanas. Então, assim, e acrescentar mais gestão de mudança e às vezes acrescentar desenho de processo encarece um pouco mais o software selection. Mas o ganho que você tem lá na frente, é o que eu falo assim, é incomensurável, porque você já vai preparado para um projeto sabendo quais vão ser os impactos dele, né? E você já vem ali no mapeamento de requisitos, quando a gente já falou com os fornecedores, e o fornecedor fala assim, olha, isso daqui a minha ferramenta não te atende, mas você pode mudar o processo, olha aí o gancho para entrar o mapeamento de você definir a melhor prática do processo já logo antes de entrar o projeto de implementação. Então, isso sai muito fácil, porque quando a gente faz o levantamento de requisitos e das dores do cliente, o cliente se abre para você. Sim. E aí conecta com tudo isso, conecta com todo um processo de você mudar o processo em si do cliente, já começar a educá-lo antes de vir a nova ferramenta, então você ganha tempo, né? Na antiga empresa, né? A gente fazia muito a questão do pré-projeto, né? Que quando a gente desenvolvia esses business cases, dependendo do tamanho da organização, a gente já lançava o pré-projeto, que era preparar os usuários para receber o projeto. E isso te economiza. É porque às vezes, como você comentou, até tem uma pergunta aqui sobre isso. Você tem a oportunidade de rever o seu processo, de se conectar com melhores práticas, que o nosso caso, por exemplo, a RH tem muito isso, né? Como que as empresas estão fazendo a gestão das suas pessoas, e aí por isso você adequar o seu processo interno, né? E aí, Bel, tem uma pergunta. Você já participou de alguma seleção de software onde você tinha 100% de aderência? Isso, ou qual é o mínimo aceitável? Como que funciona isso? Boa pergunta, né? Porque todo mundo acha que o software selection é ter 100%, mágico. 100%, né? Então, vamos lá. Se a gente tiver uma aderência das respostas dos fornecedores aos seus requisitos acima de 80%, você já pode ficar muito feliz. Mega 80%. Feliz, 80%. A média é entre 80% e 85% de aderência dos softwares com os processos. Porque é aquilo, né? A gente às vezes faz um processo dentro da empresa, ninguém sabe por quê, mas eu sempre fiz assim e nunca buscou melhorar e nunca procurou ver se era a melhor prática. Então tem essas adequações que a gente procura fazer, né? Por isso que eu falo que o software selection para as empresas é um grande aprendizado, uma grande descoberta de coisas também que eles fazem errado, sabe? Então, isso, na minha experiência, na maioria das empresas que eu fiz isso e tive a oportunidade de fazer em empresas grandes, é aquilo, né? O próprio dia a dia das operações consomem as pessoas e elas não sabem por que estão fazendo os processos daquela forma, ou por que elas trabalham daquele jeito. Ai, mas eu entrei assim, sempre foi assim. Então, as pessoas não se questionam. E quando a gente faz um software selection, a gente começa a se questionar. Todo mundo fala, nossa, eu posso fazer de um pouquinho diferente aqui. Então, você começa a se adaptar e começa a melhorar o teu processo, começa a deslumbrar coisas que você pode fazer diferente. Mas mesmo assim, mesmo você mudando o processo, mesmo você mudando uma série de coisas, a aderência da ferramenta, né, da média das ferramentas globais, das médias das ferramentas grandes para os processos das empresas, gira em torno de 80% a 85%. Então, ninguém vai atender 100% a necessidade de ninguém, sabe? Não tem como. Bel, a gente tem visto muito as migrações para cloud, né? Que é um tema super interessante que tá para todo mundo, né? O discurso e que ele é real de que você tem que aproveitar
o máximo, a potência da ferramenta, né, em cloud. E aí você tem todo um roadmap de evolução dessas ferramentas, e muitas vezes isso te traz a oportunidade para esse momento, para você rever os seus processos e conseguir adequar, na verdade, os seus processos à ferramenta que já está conectada com as melhores práticas, e não a ferramenta ter um nível de customização altíssimo e você ter que adequar, na verdade, a ferramenta aos seus processos, né? Então, é um pouco dessa visão também, né? Que eu falo assim, alguém já customizou o Facebook para usar? Facebook não, né? Deixa eu falar Instagram, Facebook né? já foi, Bel. Facebook já tá meio antiguinho, né? Mas o Instagram. Alguém customiza o Instagram para usar? Todo mundo usa do jeito que tá. Usa com os filtros que tem, usa com as configurações que tem. Então, por que eu não posso fazer isso com outros softwares? É uma questão. E aproveitar a potência do software, né? Aproveitar o que, vamos dizer assim, já está construído, já está consolidado, já foi testado por uma grande organização, né? Porque a gente está falando também, né, de grandes softwares e de empresas que estão aí no mercado há bastante tempo desenvolvendo isso. Ninguém está querendo jogar seu dinheiro fora. Então, todo mundo também desenvolve de uma forma que a ferramenta sempre esteja melhorando. Então, por que não tentar usar o melhor dessas ferramentas que estão sendo construídas, que estão tendo um investimento grande? Né? Então, às vezes, a gente tem que questionar, porque é aquilo, né? A pessoa faz tanto tempo aquele processo daquele jeito que não se questiona se pode mudar. Então, às vezes, esse chacoalhão, né, que a gente fala do processo de software selection, faz a pessoa mudar um pouquinho, sabe? Começa a enxergar e começa a ver que tem potencialidades que podem ser usadas. Às vezes a pessoa assumiu o processo de alguém que já era assim, que nasceu assim e de fato não vai para esse momento. E às vezes até a rotina não deixa ela viver esse momento de reflexão, de falar assim, vamos entender aqui, ó, meu microfone tá, vamos entender aqui como, né, a gente melhora isso. Mas eu até pensei aqui, Bel, na sua fala, que a gente tem uma ferramenta também da SAP que a gente está iniciando, tivemos um podcast recente, que é o Signável. Sim. Que ele não necessariamente você precisa ter o SAP já implementado, né? Uhum. E você pode fazer toda a construção do seu mapa de processos ali, e isso talvez até seja um start para a seleção de software, né? Você iniciar por ali, e aí você tem todo já o roadmap. Já tem todos os requisitos. Ali a gente já tem tudo automatizado. Então, não preciso fazer mais aquelas antigas reuniões de levantamento ou workshops para discutir se aquele requisito atende ou não atende. O próprio Signável pode mapear isso para você. Então, assim, aí se conectar com melhores práticas, né? Que está ali dentro, que é o Collaboration Hub. Enfim. Aí você vai ganhando tempo. E assim, e você vai ganhando também, o que eu acho que mais importante que o tempo, né? Porque é a maturidade de você olhar os teus processos, né? E eu acho que aí o legal que eu vi no Signável, né, também, é você ver como eu estou fazendo hoje, como que é a melhor prática. E você vê os desvios. Ali ele já te calcula o ROI. Sim. Então, assim, ele já te traz vários insights do que você pode melhorar. E nesse você melhorando, você vai ter maior aderência com uma ferramenta em nuvem. Sim. Porque, assim, é o que eu falo, né? Independente do logo da ferramenta, os processos ali são todos muito parecidos. Sim. Então, você vai potencializando o uso da tua ferramenta. Mas é o que eu falo, que leva tempo, às vezes, no software selection, que não é tão intuitivo, porque as pessoas demoram para aceitar isso também, para entender isso. É a transição, né? Que a gente fala na gestão da mudança, né? Então, às vezes, a gente tem ferramentas que podem falar assim, poxa, eu te faço um business case, ó, amanhã tá pronto. Mas vai dar maturidade de você ter ali a informação e os teus processos mapeados para você ver se aquele resultado que saiu ali, cuspiu na ferramenta, é real. Então, você tem o tempo de maturidade também, sabe? Então, é muito louco, né? Hoje a gente tem velocidade, a gente tem uma série de coisas que são aceleradores, são, né, potenciais aceleradores, né? Eu acho que não tem outra palavra mesmo. Mas a análise do que eles fornecem para você, como que vai ser? Sim. Bel, a gente tá já do meio pro fim, passou rápido, hein, esse papo. Achei que fala demais. Mas olha, eu tenho uma curiosidade ainda sobre o tema de seleção de software. A gente fala muito ali desse processo no início, né? Antes de você implementar uma ferramenta. Isso
pode existir um pocket, por exemplo, para depois da implementação? Você acha que você vê aplicabilidade nisso? Então, você reavaliar, por exemplo, a aderência de um software que já está em casa, porque os Sim. processos e o negócio é vivo, né, Bel? Então, Sim. assim, não que você vai implementar um outro software, mas a partir dali te gerar, por exemplo, um roadmap de melhorias, você vê Sim. isso? Não, sim, eu acho que isso faz parte do que eu falo, né? Você implementa um sistema, você faz treinamento das pessoas para usar tudo bonitinho, faz aquele negócio do Go Live. A gente ainda continua muito nessa pegada, né, tradicional de projeto, né? Que eu acho que isso com o tempo vai acabar, mas tudo bem. Isso é matéria para outro podcast, para Para muitos podcasts, outras né? coisas, mas eu acho que é isso. Mas hoje a adoção tem que ser uma frequência, uma constância, né? Porque você tem sempre releases novas dentro da nuvem de coisas novas que você pode usar. E aí o que eu vejo, assim, que a gente dá o go live dos projetos, as pessoas vão se distanciando do uso da ferramenta. E não vão vendo que tem coisas novas surgindo, que tem novas características. Eu posso usar o filtro tal, que eu posso fazer não sei o quê, como se for pensando no Instagram. Então, a pessoa vai se distanciando, porque ela vai sendo consumida pelo dia a dia dela, do processo e tal, então ela perde, ela se desconecta. Então, a gente pode sim fazer esses tipos de assessment, trazendo ela de volta. Olha, tem essas novas coisas aqui, ó, você pode melhorar teu processo aqui, tem essa nova funcionalidade na ferramenta que você pode utilizar, que vai melhorar o teu desempenho aqui. Então, a gente constantemente, eu falo que a adoção é um processo constante. Né? A gente fala, né, que a gente adota pet, que a gente adota, né, crianças, então, a gente adota um software, a gente todo dia tem que cuidar dele, né? É uma criança que você cria ali, eu falo, você bota um filho no mundo quando você faz um projeto. É um filho. O pessoal fala que a gestação é a implementação, mas a dor de cabeça é para sempre. Quando você vai criar o filho, né? E é para sempre, porque assim, sempre você vai ter que evoluir, sempre você vai ter que melhorar. E não só a ferramenta, o que eu acho que o pessoal confunde muito, que eles delegam para o responsável do software que aquilo tem que ser uma obrigação do fornecedor. Não, você também tem que evoluir com seus processos, você tem que evoluir com o teu treinamento, você tem que evoluir com a tua gestão para você acompanhar o que os fornecedores estão fazendo. Né? Então, eu acho que eu falo, uma via de mão dupla, né? Quem tem que andar junto e tem que andar todo dia, porque não é no dia do Go Live que você fala, ai, implementei o sistema, agora eu vou tirar férias. Não, filho, você arruma dor de cabeça pro resto da sua vida. Tipo Ainda isso. mais se você for o key user, né? O master key aí, user ou um que responsável. detém do conhecimento ali, né? E aí é que eu falo, só dando um gancho, e aí de novo, eu falo que estou meio apaixonada pela ferramenta Signável, porque ela te dá os desvios de processo que você vai gerando no dia a dia sem perceber. Aí você vai desviando do processo, teu processo está aqui, mas você vai desviando, você vai fazendo customização, você vai mexendo na ferramenta, e você não percebe. E quando você vê, você já se desviou bastante do que era a melhor prática aqui. Né? Então... Vou te aproveitar, porque é super interessante esse tema, né, gente? E a gente vai conectando ali com coisas que a gente viveu e vive e vê no dia a dia, né? Mas o que a gente, às vezes, convive com empresas, talvez, eu não sei se fizeram essa seleção de software, todo esse levantamento de requisito, para entender antes o quanto a ferramenta tem de aderência, o quanto seria customizada, mas o que a gente vê nesse processo de adoção que você acabou de falar é um movimento em que né, as pessoas que usam aquela ferramenta geram uma detração na ferramenta, mas porque não tinha talvez essa visibilidade de que, olha, essa ferramenta vai te atender em 70%, 30% é muito específico do seu negócio e você vai ter que fazer uma customização e talvez não entre nessa onda agora, vai entrar numa segunda onda. Então, a gente vê muito esse movimento, né, Bel? Assim, depois do Go Live, e talvez aí entra a gestão de mudança, de deixar essas pessoas que estão envolvidas no processo, cientes de que a ferramenta ela vai atender 70%, estava lá no business case que a gente fez. E os 30% vem numa onda, na segunda, numa terceira onda, né? Aí o que eu falo, assim, o que falta às vezes de novo, né, a continuidade, às vezes a equipe do projeto, né, entregou o projeto, joga a bolinha, ou, né, o spray de fumaça e foge. E não comunica a continuidade, né? Porque a fase da transição, a fase da transição, né?
Então, assim, normalmente quando um business case é bem feito lá atrás, toda a avaliação de um software é feita lá atrás, você já sai ali com um roadmap de melhorias, vamos dizer assim, para o primeiro ano, segundo ano, você sai com isso. Até para casar com as releases que o fornecedor informa. Então, você sai, porque é aquilo, ninguém vai te atender 100%, você tem um gap. Como que eu vou atender esse gap de saída? Eu vou mudar um processo, eu vou fazer uma customização, eu vou esperar o fornecedor me soltar numa nova release. Isso tudo é comunicado quando o projeto também é bem feito, né? A transição do software selection para o projeto tem essa documentação tem que ser comunicada para quem vai O alinhamento da fazer expectativa, né? Você está a recebendo com continuidade. 70% de aderência, né? Isso. E aqui você tem um roadmap que para você atingir o teu nível de excelência ou a tua necessidade que foi apontada lá atrás, que também você tem que investigar se ela continua a mesma. Sim. Olha, você precisa fazer isso, isso, isso. Porque outra coisa, gente, tudo muda, né? Numa base que nunca muda. É tudo Organização ser humano é uma coisa, né? Processo é uma coisa viva. Então, a gente tem que, às vezes, tem projetos que são muito longos e aquela necessidade se perde no meio do caminho. Então, assim, tudo também tem que ser. Por isso que eu falo, comunicação, avaliação, a continuidade tem que ser muito bem feita para isso, para você saber o que foi combinado lá atrás, o que foi construído lá atrás, o que está aqui e qual vai ser a continuidade disso que foi construído. Bel, eu acho que você tem que gravar um viva. podcast sobre projetos, né, gente? A experiência da Bel é muito vasta também aí sobre projeto. Você, o Bruno. Aí eu puxando o Bruno para 30 anos, 30 anos fazendo projetos pequenininhos. Bel, a gente está indo para quase os minutos finais. E eu queria fazer, se você me permitir ainda, duas últimas perguntas, né, ainda sobre o processo. Primeiro entender em toda essa metodologia, todo esse contexto que foi super rico, que a gente apresentou aqui, né, disponibilizando aqui, né, seu tempo para os nossos clientes e para a gente também, mas qual é a fase dessa seleção de software, qual é o tema que para você tem mais peso na metodologia? O que não pode faltar quando a pessoa for fazer ou internamente ou quando contratar um serviço de terceiros para fazer? Olha, o que eu vejo assim que é fundamental é você ter a interação com o fornecedor de software. Você passar realmente as suas dores e ter dele as respostas que você quer ou que você espera. Ou mesmo as respostas que o fornecedor não vai dar, mas você entender ali o contexto e como a coisa funciona, para você ter uma consciência maior no momento de escolher, né? Porque o que acontece também, né? Normalmente a gente fala com os key users, né? A gente fala com o pessoal operacional que utiliza a ferramenta, mas a decisão às vezes está num C-level, está num diretor, está num presidente, dependendo do nível da seleção. Então, eu acho que nesse momento onde tem essa apresentação do fornecedor, a pessoa que está investigando, né, que está do lado da empresa fazendo essa avaliação, precisa realmente ali prestar atenção e ver, bom, aqui, se o cara escolher isso, eu vou sofrer com isso, isso, isso. Se ele escolher o B, eu vou sofrer com A, B, C. Então, e passar e registrar essa informação na documentação ali, no momento da escolha, para quê? Quem for tomar decisão lá na frente ficar bem consciente do que foi avaliado. Sim. Então, eu acho que esse momento de estar ali com o fornecedor do software é mega importante, porque ali é onde você vai realmente ter as informações para dar de subsídio para quem que vai ter a decisão final. Então, Legal, sabe, você participa e ali você está consciente que você está participando de um processo importante, sabe? Então, ali é um momentinho que eu acho mais legal do software da relação, né? Ali, tá todo mundo ali, o fornecedor querendo vender, você querendo comprar e todo mundo precisa se entender. Então, assim, é um momento é que às vezes legal. Mesmo um querendo a mesma coisa que o outro, tem atrito, né? Tem atrito. Quero vender, você quer comprar. Ô, Bel, e aí, qual que é o peso que você enxerga dos benchmarking com relação ao software? Você acha que isso de fato tem relevância? Precisa tomar um cuidado? Porque os negócios são diferentes? Qual que é a sua visão com relação a isso? Eu acho que assim, no meu histórico, né, no meu conhecimento, o peso do benchmark é assim, 30%.
vamos dizer assim, se você for fazer, né? E aí, benchmark é você realmente conversar de igual para igual para uma outra empresa que já tem aquele software ou que já tenha tido uma experiência com aquele serviço, né? Então, você vai conversar de igual para igual. Mas, mesmo assim, é como você falou, os negócios são diferentes, os momentos de aquisição são diferentes, então tem sempre evolução, né? E também tem o fator pessoal, Sim, né? eu ia Tem gente perguntar sobre isso. que, né, gosta de um fornecedor, tem gente que gosta de outro, então assim, você tem que abstrair um pouco de opiniões também pessoais, né? Então, é o que eu falo para isso, eu acho que o melhor benchmark hoje em dia está sendo o ChatGPT, sabe? É, é Porque verdade. é mais, Não tem viés, né, né, Bel? é menos isento de opiniões, Ou né? achamos que não tem viés, Ou né? achamos que não tem viés, mas, né, hoje em dia, pelo que a gente tem de resultado, ele é menos enviesado ou não leva certas questões de opiniões pessoais, porque todo benchmark que você faz com pessoas, né, próprio, né, pessoas, vai levar alguma coisa pessoal para o contexto, né? Então, a pessoa que está avaliando tem que saber medir isso daí. Então, Sim. Bel, estamos indo de fato para os minutos finais. Estou mega feliz de estar aqui com você. eu também. E eu queria que você deixasse não um recado, mas uma orientação final para quem está no processo, seja uma grande empresa com um big projeto, né? Ou uma média empresa, ou até uma reavaliação, né, de aderência, como a gente falou que tudo é vivo, né? Processo é vivo, comportamento é vivo, as metodologias de RH são vivas, então coisas novas vão surgindo também, e as ferramentas precisam se adequar para isso, mas independente do tamanho, do momento, assim, qual que é a sua orientação final sobre esse processo para quem estiver nesse contexto? Eu acho que, assim, né, a gente recomendar, né, porque opinar é muito difícil, porque vai de cada um. Mas eu recomendaria que todas as empresas, né, que fossem escolher uma ferramenta ou que têm ferramentas e que veem que tem muito desvio dos seus processos, que elas parassem por um momento para buscar se avaliar, né? Eu não digo fazer um software selection, fazer um assessment, mas se avaliar, né? Ver que caminho que elas estão tomando, né? Seja com as pessoas, se as pessoas que elas têm hoje operando o sistema, se elas estão devidamente preparadas. Descobrir, né? Avaliar por que que tem tantos desvios de processo, por que que elas não estão fazendo dentro das melhores práticas, porque hoje, assim, eu falo, contratar um serviço, né, a gente fica mega feliz se a gente for, né, contratado, enfim, porque é uma coisa super gostosa de fazer, super relevante, porque mexe com a estratégia das pessoas, mas hoje existe caminhos para você, pelo menos, se avaliar para ver aonde que você está. Porque de tempos em tempos eu acho que todas as empresas deveriam avaliar isso, porque os softwares caem num desgaste, perdem muito das suas funcionalidades, surgem coisas novas, né? A gente tem, né, tecnologia é uma coisa que tem coisa nova todo dia. Então, eu acho que as organizações precisam ter esse tempo para se avaliarem, sejam internamente por elas mesmas ou contratando serviços especializados, mas elas precisam de tempos em tempos se reinventarem, se reavaliarem para ver se elas estão realmente usufruindo da melhor forma possível das tecnologias que elas têm hoje, porque a gente sabe que hoje qualquer, vamos dizer assim, tecnologia traz muito ganho muito rápido, né? Então, você precisa realmente estar atento nisso, porque a tecnologia está movendo o mundo, então você precisa estar ali em constante avaliação se você está na melhor tecnologia para o teu negócio. Porque senão você vai ficar obsoleto, você vai perder receita, você vai perder engajamento de colaborador. Porque ninguém também gosta de usar ferramentas que são obsoletas. Todo mundo gosta de estar atualizado com o mercado. Então, assim, você precisa estar ali. Ou contratando um serviço especializado que pode te agilizar e te dar insights. Ou você procurar ferramentas, procurar ideias para você se manter atualizado. Porque senão você vai morrer. É como nós, né, Como individualmente, nós. né, no momento de introspecção, de você avaliar o que fez, o que vai fazer, o que está O que você fazendo, estava né, fazendo. para poder alinhar a estratégia e como você vai viver, né, dali em diante. E é gozado que assim, né? Assim, eu acho que
como para as organizações, como para a gente pessoalmente, o tempo está passando muito rápido. Então, se você não toma as ações muito rápido, se você não tenta ali se avaliar e acompanhar isso de uma forma frequente, você realmente vai, quando você perceber, você está anos-luz distante do que seria o ideal. Sim. E aí, para recuperar isso, o custo fica muito mais alto. E às vezes até inviável. Justamente. Bel, muito obrigada pela sua participação, por aceitar nosso convite de Advice. Mas para falar um pouquinho sobre isso, eu acredito que, assim, um convite para você ir falar sobre outros temas, porque é muito legal te ouvir, né, com toda a sua experiência. E é isso. Quiser mandar um recadinho final aí? Eu que agradeço a participação, falar de um assunto que eu adoro, né, e que tive a oportunidade aí de fazer em grandes empresas. Então, contem comigo também quando precisar falar de alguma coisa, né, porque falar a gente gosta. E aí deixar o recadinho, né, que nós estamos com essa torre de serviço dentro de Advice, seja para grande empresa, para média, para pequena, para reavaliação, a gente tem muita oportunidade de assessment, né, nesse momento. Então, contem conosco. Até mais, gente. Muito obrigada. Tchau, gente. Obrigada. Ó, você chegou.